em qualquer que seja a área de conhecimento e das revoluções industriais, todas elas tiveram um papel decisivo no Estado. Isso é no Japão. O Japão chegou, na década de 70, a ter investimentos do PIB, 4,5% de investimento do PIB. Uhum. A Rússia, né, inclusive por conta da Guerra Fria, né, chegou a patamares ainda maiores do que o Japão. No entanto, a Rússia, porque fez um investimento muito concentrado na indústria bélica, e o Japão fez de maneira muito mais diversificada, teve um crescimento muito mais sustentável, muito mais rápido. E hoje, inclusive na inteligência artificial, que é outra tecnologia multipropósito, porque ela perpassa tudo que é cadeia produtiva, ela, quando você compara os investimentos da China e dos Estados Unidos, 300 bilhões de dólares é o que está sendo na China, e são números astronômicos. E a disputa na geopolítica, ela tem uma vertente e um pilar que é a disputa pelo domínio tecnológico. Então, eu não tenho dúvida que se o Brasil quiser se posicionar e se tornar um país que corresponda à sua grandeza e à sua diversidade e o seu potencial natural e as suas vocações naturais, nós temos que ter uma política de Estado forte, não incentivo a pesquisa, desenvolvimento e inovação. O nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, ele não é menor do que nenhum sistema do mundo, pelo contrário. Nós no ranking de indicadores pela Fundação Innovation Global, nós somos 13º no mundo em produção científica, que são publicações de papers do nosso sistema. Então, o nosso grande paradoxo é que nós somos 49º em inovação. Ou seja, nós temos que aproximar essa produção... Inovação tecnológica. Inovação. Essa produção não se traduz em produtos e serviços. Sim. Nós temos que aproximar essa produção à inovação. E esse debate existe desde o tempo que eu sou estudante. Que a universidade precisa sair dos muros, a universidade precisa fazer extensão. Você está dizendo assim, para ficar claro, e eu vou devolver a palavra em seguida, a produção universitária, pesquisa, ela avança e se publicam papers técnicos, conceituais, etc. A hora de botar isso em prática, aí a gente despenca. Transformar em produto e serviço. Transformar em produto, serviço, aí a gente despenca, porque falta dinheiro. Não falta dinheiro. Não é exatamente dinheiro. Falta uma estratégia e até aspecto estratégia, fomento, políticas que superem isso. E cultura. Por muito tempo, um doutor, um mestre que quisesse, daquele conhecimento dele, fazer negócio, era mal visto, né? No ambiente acadêmico. Isso são coisas da cultura também. Desculpa, isso eu não entendi, então. 13º lugar em produção intelectual. Baita cientista. Isso. O cara faz paper espetacular. O cara tá lá, paper espetacular na universidade. Pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa, universidade. Tudo que é área. Conhecido no mundo inteiro. Conhecido no mundo inteiro. Publica e tal. O que falta para virar produto e serviço? Quem é que não está entrando? É o capital privado ou é o Estado? Por que a gente vai para 49º? Porque toda essa produção, as descobertas em tudo que é área, se você for para a área da medicina, na vacina, no insumo farmacêutico ativo, se você for na energia, você tem publicações e soluções, né, espetaculares. Você vai, com exceção da Embrapa, porque tem uma... Eu quero falar, porque a Embrapa iguala, né? Porque a Embrapa é aplicada, né? É uma ciência aplicada. Isso. Ali é uma empresa, né, que existiu lá atrás para aplicar aquele conhecimento na agricultura. É tanto que essa espetacular produção da soja é graças a uma mulher, a Joana Doberheim, que no Cerrado proporcionou soluções que tornaram a soja
potente, né, no Brasil. Então, o que existe é que essa produção de pesquisa e desenvolvimento que se dão eminentemente nas universidades públicas e nos institutos públicos, Quase exclusivamente, quase 90%, que ao contrário do que o presidente anterior dizia que era espaço de balbúrdia, Isso. Só comunista aí que ficam falando aquelas coisas esquisitas. São espaços de excelência. Por isso que eu digo que a gente não deve, do ponto de vista da inteligência brasileira, a nenhum país do mundo. O que a gente não tem é uma estratégia, uma Falta criar empresas, pública. então, por exemplo, porque a Embrapa é uma empresa. Falta criar empresa, falta contratar, o Estado contratar. Eu vi isso acontecer, por exemplo, no Polo Tecnológico de São Carlos. Explique. A ministra vai me corrigir se eu estiver errado. Alguns dos maiores físicos do mundo, gente laureada no MIT, etc., criaram empresas, por exemplo, na área de ótica, de desenvolvimento de satélites, e num determinado momento a economia cíclica do Brasil não permite o Estado brasileiro continuar projetos, contratar um satélite sino-brasileiro, por exemplo, e as empresas, obviamente, vivem desses contratos, não é isso, ministro? Nós temos, a gente no Brasil, a cada ano, esse ano passado mesmo, foram 66 mil mestres e 25 mil doutores. Uhum. Os nossos doutores, alguns, nem fazem pesquisa e desenvolvimento. Vai na área do ensino. 100% né? teórico ou do ensino. E você não tem uma política de Estado que você direcione para que esses doutores, por exemplo, tem que ter uma política assertiva que diga assim, o doutor tem que ir para as empresas, tem que ir para o setor produtivo. E o setor produtivo, por sua vez, tem que fazer inovação, tem que fazer investimento em pesquisa. Acho que é Mariana Mazzucato que diz uma coisa que eu gosto muito. Ela diz, o capital de giro, o capital de risco, odeia risco. Não é? Boa. Quem aposta no risco é o Estado. É o Estado. Historicamente. O capital de risco é lucro, a verdade Exatamente. é essa. Com mínimo de risco. Com mínimo de risco. Então, você conta nos dedos, no Brasil, o ranking do 49º são as grandes empresas de inovação. Petrobras, que puxa isso lá para cima. A Embraer, que puxa o ranking lá para cima. A VEG. Aí a VEG é privada. É privada. Então, você tem algumas... A Embraer também passou a ser privada, né? Mas você tem... as grandes empresas que fazem inovação, elas são as grandes empresas brasileiras que puxam essa inovação. Luciano Coutinho, que foi presidente do BNDES, meu amigo, ele assim que eu assumi, eu pude encontrar, por exemplo, o movimento empresarial pela inovação, que é puxado pela Confederação Nacional da Indústria. Então, quando você olha o quê? Somando todas, dá umas 5 mil empresas no Brasil que fazem inovação. Então, você tem que ter uma política que não é que não exista, mas ela é insuficiente. Mas temos. Lei de informática é um caso de sucesso. Ela existe há mais de 30 anos no Brasil e ela é um caso de sucesso. Ela capilarizou a cadeia produtiva da informática no Brasil. Ela impulsionou formação de mestres e doutores na informática, porque necessariamente só tem isenção se a empresa fizer uma associação com o ICT, com o Instituto de Ciência da Tecnologia, e você criou potências na área da informática. Eu sou de Pernambuco, que tem lá o SIM da informática, que tem o Porto Digital, que tem o CESA, que são polos de inovação. Que é a inovação. primeira lei da informática lá que obrigava a fazer computadores nacionais e que a gente ficou meio atrasadinho, não, né? Que foi de Cristina Tavares, até na Constituição de 88, a Lá pernambucana. Não é dessa não, né? A pernambucana. É de outra lei da informática. Não, é depois. Depois. Né? É depois. Não, é só para esclarecer, porque senão falar assim, ela defendeu a lei da informática. Não, a lei da informática tem outra dinâmica, né? Mas ela é um caso de sucesso. A lei do bem é outro tipo de lei que isenta-se. Então, o que a gente... Eu até
na equipe econômica, né, eu digo, a lei do bem nós temos que prorrogar. A gente acabou de prorrogar a lei da informática, demonstrando quanto ela é eficiente. R$1 de isenção é 5 vezes mais de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Parque tecnológico é uma política pública de sucesso. A gente acabou de aprovar, com o dinheiro da FINEP, 19 parques tecnológicos, porque ela faz essa junção. Se for para o Tecnopuc ali no Rio Grande do Sul, ali desenvolve, por exemplo, célula de painel fotovoltaico, porque o Brasil explodiu nos parques solares. Nós temos o sol, nós montamos os painéis, mas a gente não sabe fazer as células fotovoltaicas. E até a gente já faz. Várias universidades, laboratórios, mas nós precisamos ter competitividade, da escala. Então, você tem que botar o parque, porque o parque vai dialogar muito mais rapidamente. Fora as leis. Basta ver o que aconteceu com o reitor Cancelier, da Universidade Federal de Santa Catarina. Porque você criminaliza o gestor. Isso. Você tem que facilitar. Eu participei, quando era deputada, do Marco Civil da Ciência e da Tecnologia. Para quê? Para flexibilizar a Lei 866, para permitir importação de insumo, de equipamento, para transferência tecnológica. Porque se você cumprir a regra dos órgãos de controle e das leis do 866, etc., claro, os órgãos de controle fazem o que está na lei. Mas se você não flexibiliza, você não inova. Ô, Valfridão, Valfridão é bom, né? Tem um amigo que chama de Valfridão. Ô, Valfridão, seja aqui, seja no novo produto que nós vamos lançar, que será, hein? Que será? Tem novo produto. Que será? Um monte de gente agora fala não pode falar ainda. Não pode falar ainda. Não vamos ter que falar com a Embrapa, Embraer, saber como funciona. Mas eu queria saber, se a senhora falar, eu tenho como falar ou não tem? Qual é o segredo da Embrapa e como é que a gente faz para ter Embrapas em outras áreas? Porque eu continuo fascinado com essa ideia que a senhora expôs, com esse dado, que eu não sabia que o gap era tão grande, assim. A universidade nós temos 13º, a senhora disse, né? 13º. Produção científica. Produção científica, papers, gente sendo citada, pesquisando. O Nicoleles, que a gente recebeu aqui, um cara do nível dele. Do nível dele. E aí, a hora de produzir serviço, de produzir produto, aí a gente vai para 49º. Então, qual é o segredo da Embrapa? Como é que a gente faz para ter mais Embrapa, sei lá, na área farmacêutica, ter uma Embrapa na área de tecnologia, sei lá, eletrônica? Qual é o segredo? Que salto a gente tem que dar? Então, a gente tem que olhar numa espécie de mosaico, não é? E de várias frentes que vão na direção de aproximar. Parque tecnológico é um caminho. Leis de isenção que tenha como contrapartida, que é o caso da Lei do Bem, da Lei da Informática. Tem também agora a lei do PADIS, que é de apoio ao desenvolvimento da indústria de semicondutores, que acabamos de aprovar a prorrogação do PADIS. Na semana, o presidente Lula vai sancionar brevemente. Nós temos que ter um forte incentivo para startups, que é um fenômeno que cresce no Brasil e está dando certo. Nós temos, no Ministério da Ciência e Tecnologia, nós temos um programa chamado Centelha, que é recurso que passa para as fundações. Era nome de tendência de extrema esquerda. Eu não posso... Que vem do Lenin, aliás. Desculpa, gente, eu sou velho, eu tenho... Mas não foi invenção minha, não. Quer dizer assim, não, a ministra do Partido Comunista botou Centelha, não. Botou Centelha. Isso não foi invenção, já existia Centelha. Vem lá de Lenin, para quem sabe, procure aí e tal. Desculpa, ministra, mas eu lembrei na hora. Aí tem o Centelha, tem... uma política forte de startups em várias áreas de conhecimento. A flexibilização do Marco Civil da Internet. Por exemplo, o CT de vacinas da Federal de Minas Gerais, eles estão desenvolvendo vacinas para dengue, já estão em fase final de validação da que eles estão chamando de Spin Tech,
que é a 100% brasileira da Covid. Uhum. Então, é domínio tecnológico em IFAs e em vacinas. E eles estão, por conta do Marco Civil da internet, eles não produzem vacina. Eles pesquisam, desenvolvem e faz acordo com empresas privadas para acontecer aquele determinado produto. Então, é um conjunto de ideias. Embrapi. Eu era deputada quando Dilma resolveu criar a Embrapi. O que é a Embrapi? É a Embrapa da indústria. É um caso de sucesso. Existe, está acontecendo, foi criada naquele tempo e está ajudando nessa política pública de fazer valer a P&D se difundir o conhecimento e se aplicar na sociedade, né? A NIB, a Nova Indústria Brasil. Isso é o cerne da Nova Indústria Brasil. Que eu, Alckmin, acho essencial. São 300 bilhões. São 6 missões, quer dizer, é um conceito de escolhas, porque você tem que focar, né? E tá lá. Metas para atingir a mecanização na agricultura familiar, Isso. que é responsável por 80% que a gente produz. O que é que significa? Formação de capital bruto fixo na veia. A BIMAC, a indústria de máquinas. A senhora está metida na NIB, o seu ministério está diretamente envolvido Totalmente. São 300 bilhões de reais. E 51 bilhões do Ministério da Ciência e Tecnologia. Opa! Da FINEP. Que beleza. Ou seja, nós estamos... Porque já está dizendo, é uma indústria em novas bases sustentável e tecnológica.